Valeu, valeu, Cris. Quem puder me dar um ok aí com relação ao áudio, por favor, beleza. Obrigado, Rodrigo. Show de bola. Obrigado aí pela apresentação, Cris. Realmente as viagens fizeram bastante falta, mas estão voltando aí. Daqui 13 dias estaremos todos juntos. Fenomenal. Pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um livro extremamente importante, extremamente poderoso. Já vou me apresentar melhor para vocês, para quem não me conhece ainda, tá? Mas um dos livros mais poderosos do mundo. Eu estou na minha terceira leitura, provavelmente tem mais umas 15 leituras pela frente ainda. De tão importante que ele é, de tantos pontos importantes que ele nos traz, né? Para a nossa vida mesmo, para o nosso crescimento pessoal. Ele revela basicamente um plano de ações para pessoas que querem sair do zero e alcançar sucesso em várias das áreas da nossa vida, né? Ele mostra um estudo de caso de homens que partiram do zero e alcançaram um sucesso extremo. Por que uns conseguem, por que outros não conseguem, né? Então, acredito que é inteligente da nossa parte a modelagem, pegar boas partes aí e trazer para a nossa realidade, trazer para a nossa vida e modelar esses caras se a gente quer ter sucesso na vida também, ok? Me apresentando, aliás, primeiro agradecendo a confiança, claro, da linha ascendente, tirando a Lu, que é uma crossline que nós amamos, todos dessa foto são minha linha ascendente, Fernandão, Fernandinha, Cris, né, Mamedão, Dona Lúcia, Marilete, muito obrigado, gratidão pela confiança aí, tá? Obrigado, João, Daniel, Gilberto, por todo o empenho, tudo que vocês fazem por nós, né? Tudo que vocês trazem de oportunidade para que a gente desempenhe o nosso melhor dentro dessa plataforma. E me apresentando, eu sou o Juliano Vieira, então, do mercado do fitness, mais de 20 anos como proprietário de academia, junto da minha esposa, profissão que nós escolhemos, nos capacitamos, estudamos muito. Deixei uma lacuna aí, não sei se vocês perceberam, né? Quando a gente se torna proprietário, a gente acha que vai ser livre, que vai ter uma vida com 100% do poder de decisão nas mãos, né? Mas, na verdade, não é bem assim. A gente acaba assumindo, quem é pequeno e médio empresário no Brasil, né? Acaba assumindo uma postura de dono, né? Tem que assumir essa postura de dono, e a gente acaba assumindo várias áreas dentro do nosso negócio, como recepção, parte elétrica, eu que cuidava da piscina do meu negócio, manutenção, né? E fui aprender a pintar, fui ajudar pedreiro, fazíamos faxina também, então tudo cai nas costas do proprietário. E a gente não ligava para isso, não. Começamos muito jovem ali, com muita energia, né? Com uma visão de futuro bem legal, né? Que nós escolhemos para a nossa vida. E a prosperidade foi chegando para a gente. A gente foi desenvolvendo áreas na nossa academia, inserindo modalidades, e o negócio foi muito, muito próspero. Aprendemos muito, crescemos como ser humano ali dentro, aprendemos a lidar com o ser humano, né? Aprendemos a gerenciar, aprendemos a liderar uma equipe. Então, e nas horas vagas eu era esposo, pai e dono de casa também. Tá? Então, é bem assim a vida de um empresário no Brasil, correto? Mas, voltando a falar um pouquinho desse livro, que é o nosso foco de hoje aqui, a ideia é trazer à tona alguns assuntos pertinentes que fazem total sentido para a nossa vida e para o nosso modelo de negócio. Então, eu queria que vocês também tentassem traçar um paralelo aqui do que eu vou trazer, né? Vou trazer algumas frases, alguns insights, uma releitura desse livro, e que vocês também refletissem a respeito de tudo que dá para ser aproveitado e inserido no nosso dia a dia, para que o nosso modelo de negócio, o Polishop com você, flua de uma forma melhor, de uma forma mais profissional, mais eficiente, e as outras áreas da nossa vida também. Sugiro que todos leiam e releiam, e de preferência anotem e extraiam o máximo desse material aqui. É um campeão de vendas esse livro, mais de 30 milhões de unidades vendidas, transformou a vida de centenas e centenas de pessoas.
que colocaram em prática os conhecimentos extraídos aqui desse livro, tá? Mas, basicamente, o início de tudo é assim. Napoleão Hill, que na época era um repórter muito jovem de uma revista de negócios, teve uma oportunidade aí de entrevistar Andrew Carnegie, era um cara de muito sucesso na região onde ele morava ali. E o Andrew, ele desafiou o Napoleão Hill a dar continuidade, né? Então, nessa primeira entrevista, ele estava tentando extrair ali algumas atitudes, algumas características de sucesso do empresário Andrew Carnegie. E ali surgiu, então, o desafio para que o Napoleão Hill continuasse essa pesquisa, continuasse esse estudo, e buscando, então, fechar um conceito sobre isso. Então, ele começou isso em 1908 e estudou por mais de 20 anos mais de 500 grandes líderes de sucesso, como o Thomas Edison, o John Rockefeller, o Henry Ford, o próprio Andrew Carnegie, e descobriu ali alguns pontos em comuns, como atitudes vencedoras, mais mentalidades vencedoras, né? Ele descobriu também que tudo se origina de uma ideia. Os grandes resultados no mundo se originaram de ideias que era a sementinha ali do sucesso, mas essa ideia envolta de um propósito bem definido, de uma vontade muito grande de fazer dar certo a coisa, faziam com que as pessoas, apesar dos grandes obstáculos, né, das situações que a gente vive no nosso dia a dia, chegassem aos resultados esperados. Eles aproveitavam a oportunidade, uma ideia com um grande propósito definido, embasado através de uma vontade muito grande de fazer dar certo, e o resultado chegava. No nosso modelo de negócio é muito assim também. A gente recebeu uma proposta, avaliamos uma ideia, um negócio, né? Desenvolvemos o nosso propósito, colocamos em prática com vontade, e as pessoas que superam, se permitem superar os obstáculos que todos os negócios têm, conseguem atingir os grandes títulos dentro da nossa empresa, tá? Então, a gente vai falar hoje aqui sobre essas características em comum dessas pessoas que atingem grandes resultados, né? Avalie individualmente, né? Avalie pessoalmente se você consegue cumprir com algumas dessas características. E as que talvez você não consiga, corra atrás, tem material para isso, tá? Vamos tratar, então, dos 13 passos da ciência do sucesso, as 13 chaves que levaram pessoas no mundo a conquistar os seus sonhos. Uma das chaves que nós conhecemos muito, por sinal, é nosso primeiro passo do ciclo de 8 passos, é o desejo ardente, né? Ele traz isso no livro também como primeira chave de sucesso. Então, olha que legal, muito em paralelo ao que a gente faz na Polishop hoje, né? Encontrar um propósito, encontrar um porquê. Ele traz o desejo ardente como o combustível do sucesso. Identificar o seu real objetivo, o seu sonho, colocar um prazo para isso acontecer, né? Eu trago aqui a definição de propósito, que é a decisão após consideração e após várias possibilidades. É aquele momento que a gente avalia possibilidades e toma uma decisão e desenvolve através dali um desejo de que aquilo dê certo, né? É um objeto, uma meta, uma mira que a gente tem em vista. Trouxe uma frase do livro aqui, que é a seguinte: algumas pessoas acreditam equivocadamente que só o dinheiro faz dinheiro. E não é verdade. O desejo transformado em seu equivalente monetário pelos princípios aqui descritos é um instrumento com o qual o dinheiro é feito. Então, observe, o dinheiro em si nada mais é do que uma matéria inerte. Não pode mover-se, pensar ou falar, mas ele pode ouvir quando alguém o deseja e o chama. Então, ele ensina a gente a registrar isso no papel, fazer, no nosso caso, o quadro dos sonhos, de preferência, repita em voz alta aquele seu desejo ardente. 2 vezes ao dia, de manhã, na hora que acorda e antes de dormir, né? Qual que é o seu real desejo? E com emoção, tá? A emoção tem que estar envolvida ali. Um desejo sem emoção não se realiza. E uma das primeiras dicas que vai se repetir aqui durante o livro, ele deixa muito claro que é entrar em ação. Então, de nada adianta a gente
identificar o que a gente quer para a nossa vida, mas não colocar nada em prática para que aquilo aconteça, né? Não entrar em ação. Então, é a ação que vai gerar a excelência, e não a excelência que gera ação. Então, ele traz esses pensamentos aqui no livro, vou ler alguns aqui, tá? Ó. Tende-se a recompensar o sonhador que traz ao mundo uma nova ideia, e um desejo ardente de ser e de fazer deve ser o ponto de onde partem os sonhadores. O sonho não nasce da indiferença, da preguiça e nem da falta de ambição. Então, olha que legal. Quem que a gente vê tendo resultados no mundo, né? Grandes sonhadores e sonhadores que não têm preguiça, que não trabalham na indiferença, que têm ambição, tá? Ele vai falar essa palavra algumas vezes durante o livro. Bem legal, né? Esse raciocínio. E, por coincidência, como eu disse, é o nosso primeiro passo aí no ciclo do sucesso, que é o nosso caminho para o sucesso. Correto? Segunda chave que ele traz, e extremamente importante, é a nossa fé, a nossa crença. E aí eu pergunto, como está a sua crença? Né? E lembra da emoção que eu trouxe na primeira chave, do sonho, né? O sonho sem emoção não funciona. E todo pensamento emocionalizado, como diz o livro, unido à fé, tende-se a realizar e a materializar-se. Essa é uma frase do próprio Napoleão Hill, né? Então, as pessoas, em última análise, elas são as criadoras e elas são as mantenedoras das suas próprias realidades. Então, não adianta nada a gente encontrar uma ferramenta de trabalho, como o Polishop com você, e você não desenvolver a sua fé no negócio, a sua fé na empresa, a sua crença em você mesmo, né? Milhões de indivíduos criam a própria infelicidade porque tem uma crença negativa que é captada pelo subconsciente. E vai ter um capítulo aqui, pessoal, que trata exclusivamente dessa crença negativa no subconsciente, tá? E há uma diferença muito grande entre desejar algo e estar pronto para recebê-lo. Ninguém recebe o que não acredita. Por isso, da minha pergunta, como é que está a sua crença, né? Precisa haver um estado de crença e não de simples esperança ou vontade. Deixar a mente aberta é essencial para crer. Mentes fechadas não inspiram fé nem confiança. E a fé e o medo não se dão bem. Mais uma palavra aqui, mais um capítulo que vai chegar daqui a pouco, o medo, tá? Onde um estiver, o outro não estará. A gente vê algumas pessoas acessarem a plataforma Polishop com você, mas elas entram apenas com a vontade de que algo de bom aconteça, mas não tem fé nem nela, nem no sistema, e não vai estudar o sistema, né? O ceticismo, ele não leva a resultados nenhum. Então, o início é assim, mas se você conseguir o que está indicado, se você seguir o que está indicado, no nosso caso, a gente leva para o guia, né, para o ciclo de 8 passos. Mas se você seguir o que está indicado, o seu ceticismo será em breve substituído pela crença, que por sua vez evoluirá para a fé absoluta. Então, você terá chegado ao ponto em que poderá dizer verdadeiramente: sou mestre do meu destino e capitão da minha alma. Então, isso é muito importante. A gente tem ferramentas para estudo, tem ferramentas na internet, tem literatura, né? Fundamental, então, esse desenvolvimento da fé, da confiança no sistema e em si mesmo, principalmente, tá? Uma outra chave que ele traz no livro é a chave da autossugestão. O próprio nome já indica, né? A autossugestão é quando nós usamos o poder do nosso subconsciente para que a gente traga à tona algo que a gente deseja que aconteça. Então, é aquela hora que a gente acaba treinando o nosso subconsciente a enxergar um caminho de sucesso, sentindo desde sempre, desde a concepção, a vitória, a felicidade no processo, né? Então, sentir-se satisfeito com o caminho que a gente está trilhando, tudo isso a gente faz com que o nosso subconsciente entre em ação e atue, né, efetivamente em prol do sucesso.
Pensamento positivo, sempre, ele é um poder muito grande, o pensamento positivo, né? Então, essa chave da autossugestão que ele traz no livro tem a ver com aquela hora em que o nosso inconsciente ou subconsciente conversa com o nosso consciente, ok? Algumas frases-chave aqui: deficiências podem ser usadas como desculpas ou consideradas degraus a serem galgados numa meta estabelecida. Quando decidimos por uma determinada linha de ação, a ansiedade desaparece. Só existe fraqueza para a qual não, uma fraqueza para a qual não há remédio, a falta de ambição. Refletindo um pouquinho sobre essa frase do meio aqui, pessoal, quando decidimos por uma determinada linha de ação, a ansiedade desaparece. Queria ressaltar que é muito comum a gente ouvir, principalmente dos online que estão começando, né? Essa ansiedade por resultados, essa busca incessante por resultados, legal. Mas o que tem que ficar claro é que assim, a gente tem um caminho para trilhar, a gente tem etapas para vencer. Uma delas é o próprio conhecimento, né? Buscar conhecimento, capacitação. A gente sabe que a gente não chega em lugar nenhum sem capacitação. Então, se você já definiu o seu propósito, se você já definiu uma linha de raciocínio, uma linha de trabalho, que é o nosso ciclo de 8 passos, que nos ensina com primor como chegar aos resultados, não deixa a ansiedade te atrapalhar, né? Esse nosso modelo de negócio é um negócio de construção, de médio e longo prazo. Então, trabalhe simplesmente, curta o caminho, não deixe com que essa ansiedade te atrapalhe a chegar nos maiores resultados possíveis. Ela pode, inclusive, te tirar do negócio, tá? Uma das lições aí do livro. E um dos capítulos que eu gosto bastante é sobre conhecimento especializado, que a gente acompanha muito aí fora no mercado tradicional hoje. São pessoas que estudaram, fizeram faculdade, até têm alguns conhecimentos ali, mas conhecimentos gerais, né? E de uma forma, a gente pode perceber que os conhecimentos gerais, ele não tem levado as pessoas ao sucesso, tem levado as pessoas à zona neutra, a zona média, vamos dizer assim, né? Subempregos, subsalários, a concorrência aumenta demais, né? Então, o livro traz uma frase que é real até hoje, né? O mercado está cheio de pessoas instruídas, cheias de diplomas, mas que estão completamente quebradas. E quanto maior for o foco em seu objetivo, quanto maior for o seu conhecimento especializado naquele assunto, maiores serão suas chances de ter sucesso no seu propósito. Então, a dica deste capítulo em especial é: torne-se um especialista no assunto. Adquira domínio sobre o que você pretende fazer, busque as mais variadas formas de aprendizado. Tudo vai dar certo, mas a gente tem que pagar esse preço. Então, o capítulo mostra, é um capítulo grande, tá? Ele mostra uma eficiência que as pessoas que chegaram nos resultados, elas pagaram o preço. Né? Temos o exemplo do Thomas Edison também, errou milhares de vezes até acertar, né? E nós temos onde estudar, nós temos como adquirir essa capacitação, nós temos que pagar esse preço, que é o nosso passo 2, que é o compromisso com o negócio, né? O nosso passo 2, ele traz muito claramente um caminho a ser trilhado para chegar nos resultados, como assistir os treinamentos do sistema, a nossa leitura, que é recomendada pela linha ascendente, né? Inclusive, um desses livros é o que nós estamos discutindo hoje, né? O nosso passo de contatar e convidar, fazer o form, mostrar o plano, esse é o nosso compromisso com o sistema, para que nós consigamos atingir os resultados que nós queremos, tá? Então, colocar em prática mais uma vez, também traz esse assunto no livro, uma das dicas, né, que aparecem em vários capítulos do livro, que é aprender e colocar em prática o mais rápido possível, porque se tornar um especialista no assunto. Se torne um especialista em apresentar o plano, se torne um especialista em aumentar sua lista, principalmente em contatar e convidar, estude muito, né? Aprenda a gerar curiosidade, né? Crie empatia, aprenda a fazer o form, né? A apresentar a oportunidade não tem segredo nenhum, comece a fazer,
quem é novo, comece a fazer o quanto antes possível. Entenda sobre fechamento, sobre aconselhamento, né? Entenda o poder da duplicação que o nosso negócio tem. Você está sendo duplicável, né? Os seus downlines, se eles forem igual a você, vai estar legal o seu ritmo, o ritmo de crescimento da sua equipe, né? Então, pense sobre isso, ok? Tem um outro capítulo bem interessante aqui, que é o capítulo da imaginação, é a chave imaginação, né? Ele fala um pouquinho sobre que os planos eles são criados na imaginação, que o ser humano ele pode realmente criar tudo o que ele imagina, e as ideias são um ponto de partida para qualquer fortuna. E ele traz dois modelos de imaginação. A sintética, bem simples de entender, eu trouxe aqui o exemplo do Elon Musk, né? É quando você sintetiza duas coisas já existentes, já pré-existentes, duas coisas que talvez já deram certo, ou uma que não deu tão certo, outra que deu certo, e você traz uma nova ideia à tona, baseado em duas que já existiam. Como, por exemplo, o Elon Musk, que juntou ali o automóvel com a eletricidade. Tá? Então, ele usou da imaginação sintética. E não é problema nenhum se utilizar de partes de ideias pré-existentes para montar algo melhor, algo superior, né? E a ideia, a imaginação criativa que o Napoleão Hill traz, é aquele momento que a gente realmente é estimulado por uma necessidade, por um desejo. Daí vem a importância, né, de definir muito bem o nosso sonho. Talvez ele estimule a gente a colocar em prática a nossa imaginação e, com certeza, trazer melhores resultados para o nosso negócio. Quando a gente tem pressentimentos, imaginações, né? A nossa mente consciente estabelece comunicação direta com a inteligência infinita. Nós percebemos vibrações, nos conectamos com outras mentes, com outras pessoas, né? Então, a dica desse capítulo é ter um plano bem definido que vai te levar ao sucesso. Tenha um mentor. Esse mentor já passou por alguns obstáculos e, com certeza, ele vai te ajudar, vai economizar o seu tempo a não passar pelos mesmos obstáculos que ele, né? E se livrar das crenças limitantes o quanto antes. Invista numa ideia, né? E coloque em prática também o quanto antes. Eu trouxe o exemplo da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola foi vendida para alguém que usou a sua imaginação. Então, olha o que deu nisso, o que deu, né, mundialmente falando. O cara foi lá, comprou a fórmula da Coca-Cola, que era um xarope, né, e desenvolveu ali, na mente dele, a possibilidade de um refrigerante usando aquela formulação. Então, por $500, olha o que virou a fórmula da Coca-Cola, né? Então, foi uma ideia mais a imaginação. Então, vamos lá. O desejo, junto da fé, junto da autossugestão, que já foi falado, mais o conhecimento, né? Mais a imaginação, e já estamos no caminho da prosperidade. Ok, pessoal? Próxima chave, o planejamento organizado. Ele traz que ninguém chega às grandes fortunas sozinho, sem a colaboração, sem a cooperação de outras mentes. Então, ele ensina a gente a criar alianças com o maior número de pessoas possível que forem necessárias e que troquem benefícios entre si, chamado de mastermind, né? Mente mestra, havendo harmonias. E aí, para a gente refletir um pouquinho aqui, eu queria que todos refletissem sobre liderança, né? Mas não aquela liderança que está no palco, querendo chamar atenção, não é nada disso. É aquela liderança eficiente, né? Que gera efetividade nos seus trabalhos. Então, olha só as principais características de uma liderança que foi levantada no livro de Napoleão Hill. O líder é aquela pessoa com uma coragem inabalável, com um autocontrole. Então, só esses dois primeiros itens aqui já faz a gente refletir, né? Como que está a sua coragem de fazer o negócio acontecer? Como que está o seu autocontrole, né? O seu senso de justiça, a firmeza de decisão, esse é um ponto muito importante. Você está decidido que esse negócio é para você, que é para a sua vida, que você vai vencer nesse negócio, né? Você já definiu seus planos, o líder define os seus planos. O hábito de dar mais do que recebe. É o líder que atua em prol de todos, mesmo que aquilo nem seja a função dele.
tá? Personalidade, como é que está a sua personalidade? Agradável? Solidariedade, compreensão, atenção aos detalhes, determinação para assumir inteira responsabilidade. Então, o seu negócio é seu, né? Se ele não está dando certo, a culpa é sua. Então, assuma essa responsabilidade. Comece a pensar a respeito disso e acertar os detalhes aí para que comece a funcionar para você também, ok? Cooperação. Agora, o que gera fracasso numa liderança? Olha só o que o Napoleão listou. Incapacidade de organizar detalhes. Isso é um ponto que tem que ser levado bastante em consideração. Recusa em executar tarefas próprias de cargos abaixo do seu. Cara, isso é inaceitável, né, numa liderança. Cara, a gente chega num evento, o evento está sendo organizado, chegou mais cedo, ajude a organizar o evento, coloca a mão na massa, né? É um líder servidor que a gente fala, né? A liderança que não funciona, ela espera pagamento pelo que sabe, mas não pelo que faz, pelo que produz, né? Isso também é comum dentro do nosso modelo de negócio. Alguém, por ter determinado título, quer ter o direito do recebimento, mas ele não está produzindo, então não vai receber, né? Então, um formato de liderança que não funciona também. Medo da concorrência, falta de imaginação, egoísmo. Conheço pessoas assim também. Descontrole total, deslealdade, ênfase na autoridade da liderança, ênfase em títulos. E olha que legal, hein? Um livro escrito aí há quase 100 anos atrás, né? Com estudo de casos de quase 100 anos atrás, e trazendo algo tão real, tão próximo de nós, né? Dando sequência aqui, então, trazendo para o nosso modelo de negócio, né? Planejamento. Planejamento faz parte de todo o processo de enriquecimento. Agenda define exatamente o que você vai fazer durante a sua semana. Foi muito bem trabalhado isso. Semana passada, né, no treinamento do Fabinho, ele detalhou ali como é que se monta um planejamento de uma agenda eficiente, né? Separando as horas do dia, protegendo as horas do seu dia, que você realmente definiu que vai fazer o trabalho, né? Focando nos passos de ação, aqueles passos geradores de renda, né? Normalmente contatar e convidar, apresentar o plano e fazer o fechamento. Então, quem desiste nunca vence, só vence quem nunca desiste. Uma das frases ali. Nós estamos vivendo um momento de recomeço dos planos online, né? Eu trouxe algumas fotos do que vem acontecendo em Campinas, uma das RAs que nós retomamos esse mês. Então, as RAs vêm acontecendo com força total, crescendo a cada semana, né? Visitação aos offices, isso é uma atividade que o empreendedor que tem acesso ao office deve fazer, deve conhecer os produtos da sua empresa, usa o office como material de trabalho. Se você não tem um office perto da sua casa, usa a sua loja, a loja VIP, ou vai visitar uma loja da Polishop no shopping, com certeza perto de você tem, se aproxime da sua empresa, né? Frequente os eventos, aqui no caso um seminário acontecendo, reconhecimentos de títulos chegando, né? Então tudo isso voltou a acontecer e depende da sua atitude para que aconteça aí na sua região também. No caso aqui embaixo, um workshop com o Gilberto Witt, né? Então, a liderança ela está trabalhando, está sendo proativa o suficiente. Mas e você? Você está aproveitando esse momento? Está se conectando com os eventos da empresa? Isso é fundamental. Se aproxime dos eventos da empresa. Vai fazer total diferença no seu negócio, ok? E aí vem um passo que eu adoro, que é o passo da decisão. Aquela chave da decisão, né? Que é a decisão e a ação sempre. Isso aqui fui eu que escrevi, tá? A chave para o sucesso é a ação. Então, vamos lá. Ter o poder de tomar uma decisão rapidamente e sustentá-la com firmeza. Será que tem a ver com o nosso negócio, pessoal? Quando a gente apresenta um plano, né, já começa ali uma seleção natural. Quando a pessoa ela olha para o negócio, ela fala, meu, isso aí dá o que eu vou fazer, né? A pessoa tem todo o direito de tomar a decisão quando ela quiser, mas é um sinal muito forte para a gente, aquela pessoa que enxerga de imediato, com firmeza, né?
Pessoas que tomam decisão de forma devagar, indecisa, com tendências a mudá-la com rapidez e com frequência, não conseguem chegar no sucesso e acumular riquezas. Ela está muito ali, não foca, né? Ela está muito indecisa. Então, ela não tem atitudes, ela não tem ações efetivas para o crescimento dela, né? E quais são os maiores vilões aí na concretização dos seus desejos, seus sonhos? Primeiro, a procrastinação, né? E a opinião dos outros. Olha que legal, cara. Olha como esse livro tem tudo a ver com o nosso negócio e nem é um livro do marketing de rede, hein? Mas tem tudo a ver com o crescimento. Quando uma pessoa se baseia na ideia do outro, né? Normalmente ela não vai para frente. Seus pensamentos têm que ser mantidos consigo ou, no máximo, com o seu grupo de mastermind. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? É uma frase do Bob Proctor, muito importante. O único pré-requisito para você colocar a ciência de ficar rico para funcionar na sua vida é a decisão. Então, essa veio do Bob Proctor, tem tudo a ver com o capítulo do Napoleão Hill. E, concluindo aquele raciocínio, né, do grupo de influência, em geral, as pessoas que não conseguem acumular dinheiro para suprir suas próprias necessidades deixam-se influenciar pela opinião dos outros, permitindo que os meios de comunicação e os mexericos da vizinhança pensem por elas. A opinião é a mercadoria mais barata da face da Terra. Então, pessoal, a gente tem um treinamento, né, muito poderoso lá no nosso guia, no nosso sistema Winner, né, que é coraça de rinoceronte. Sugiro a todos que, pelo menos a cada 2, 3 meses, entre ali naquele treinamento, faça uma revisão. Esse poder da decisão, quando a gente toma, ele é muito importante que seja mantido. Pessoas que ficam pulando de galho em galho, ou não focam as suas ações durante a semana no seu crescimento, normalmente andam para trás, correto? Trouxe o exemplo aqui de 2 homens fundamentais para a história americana que desenvolveram um desejo, fizeram uma declaração em público, tomaram a decisão e entraram em ação e tiveram um mindset progressista, tiveram uma mente mestra, trouxeram liberdade aos americanos, né? O John Hancock e o Samuel Adams, que se mostraram insatisfeitos lá em 1970, mas entraram em ação 6 anos depois, foi declarada a independência americana. Então, olha o que é o poder de uma decisão mesclado com uma ação efetiva, tá? Desejo isso a todos. Capítulo 8, né? Na verdade, a chave número 8 é a persistência, que é quando a gente toma uma decisão definitiva. Começa pela força de vontade, né? Aquele momento em que você decide que você quer algo e você, então, persiste naquele algo. E a intensidade do seu desejo é o que vai determinar a sua capacidade de persistir. Então, se o seu desejo for muito fraco, ele não vai te levar a perseverar no negócio. Assim como numa dieta, num treino, no estudo, no inglês, né? Vai estudar línguas aí, nos investimentos. Por que as pessoas falham? Porque elas têm um desejo muito fraco, né? E como aumentar esse desejo? A dica desse capítulo é: declara e afirma diariamente. Tenha seu propósito muito bem definido. O plano de ação contínuo. Nós temos isso no nosso negócio. Um plano de ação semanal que leva você a ter resultados, tá? E se blinde, né? Possua essa mente blindada, como eu disse lá nos treinamentos que a gente tem dentro do sistema, que fortalece muito o nosso conhecimento, as nossas atitudes e blindam com relação a interferências externas. E sempre se relaciona com pessoas que te tragam coragem, que te levam a avançar, te levam adiante, tá? Uma frase desse capítulo: a consciência da pobreza ocupa de modo espontâneo a mente daquela pessoa que não estiver ocupada com a consciência do dinheiro. Sem persistência, a derrota é certa. E aí um assunto que o Chris trata muito, né? E um assunto muito importante: a diferença entre disciplina e motivação. O que será que é mais importante a gente ter diariamente para o nosso crescimento?
com certeza, é a disciplina, tá? E para que a gente tenha disciplina, a gente precisa criar hábito, criar bons hábitos. E aí eu trago uma reflexão aqui. Por que é tão difícil, né, de se construir? Por que bons hábitos são tão difíceis de se construir? E os maus hábitos são tão fáceis de se construir? Reflexão aí, 10 segundos. Por que é tão por que os bons hábitos são tão difíceis e os maus hábitos são tão fáceis? É por causa da recompensa, né, pessoal? Em qualquer área da nossa vida, né? Para todo mau hábito, a recompensa é imediata. Olha lá, um lanchinho ali um pouco mais rápido, mais saboroso, de repente, na pressa do dia a dia ali, você toma uma decisão de um mau hábito, né? Na academia, na saúde, na vida, e na Polishop é assim também. Porque você tem uma recompensa imediata ali, você resolve um problema imediato, né? E você paga esse preço depois. Mas e os bons hábitos? Por que é tão difícil, né? Porque você paga o preço agora. Você acertar na dieta é diariamente. Você fazer o seu negócio dar certo é diariamente. É mente aberta, é olho vivo, é aproveitando as oportunidades, né? A recompensa não vai vir agora, vai vir depois, né? E quem é que está disposto a pagar o preço efetivamente, trocando os maus hábitos pelos bons hábitos? Bom, só aqueles que definirem o seu propósito com eficiência. E aí as frases do livro aqui, do livro neste capítulo. Ninguém está derrotado até que desista em sua mente. A indecisão é um hábito que, na maioria das vezes, começa na juventude e permanece por muitos anos, durante o colégio e até mesmo na faculdade, quando não há certeza de propósito. A maior deficiência de todos os sistemas educacionais é o fato de não ensinarem nem incentivarem o hábito de tomar decisões definitivas. Perceberam mais uma vez essa palavra, pessoal? Decisão definitiva. A consciência da pobreza desenvolve-se sozinha e a do dinheiro precisa ser criada. Essa é uma das funções desse livro, tá, pessoal? Criar a consciência da riqueza. Eu conheço muitas pessoas que já passaram pela minha vida que se afastam das oportunidades de ter dinheiro. São paradigmas inseridos lá no subconsciente, ela não sabe, tá? Mas elas se afastam das oportunidades de terem dinheiro. E é incrível isso, essa consciência ela precisa ser criada efetivamente. Dando sequência aqui para dar tempo da gente terminar, o poder da mente mestra, isso é vital, fundamental, e nós temos isso no nosso negócio. Olha que incrível. O que é o poder, né? É um conhecimento organizado e inteligentemente direcionado, que possibilita a transformação do desejo em sucesso e riqueza. Então, a mente mestra, pessoal, uma vez que você definiu o seu propósito, você busque aliança com uma ou mais pessoas, num espírito de harmonia, para formar uma mente mestra. Tá? Ninguém pode obter grande prestígio, sucesso ou abundância sem tirar um proveito dessa mente mestra. Ele é o princípio através do qual uma pessoa pode utilizar harmoniosamente a inteligência, a educação e a experiência, o talento, a influência, o conhecimento especializado e até o capital de outras pessoas para a realização do seu próprio propósito. Então, nós temos esse mastermind dentro da empresa, definido de uma forma, no formato de eventos, né? Eventos, inclusive, que está se aproximando aí. E aproveite isso, tá? A empresa proporciona isso dentro do sistema Winner também, nos seminários mensais que nós temos e principalmente na nossa convenção. Se permita vivenciar esses momentos, captar as mensagens que são passadas ali, os conhecimentos, os erros, aprenda com os erros dos outros. Alguns grupos formados dentro aqui do canal Polishop com você, de Mastermind, que atuam durante a semana também, converse sobre isso com a sua linha ascendente, tá? É um complemento de conteúdo aqui, então acho muito importante esse conceito da mente mestra, de você se aproximar de pessoas que buscam o mesmo propósito, que têm o mesmo objetivo, que buscam vencer na vida, que estão se capacitando e que podem trocar experiência com você, ok?
A chave número 10, chamada de O Mistério da Transmutação do Sexo. É um capítulo bem diferente, tem até livros sobre ele, né? Pratique a transmutação da energia sexual e fique rico. Mas é basicamente o seguinte, ele traz que o desejo sexual é o mais poderoso desejo do ser humano, porque ele envolve a perpetuação da espécie, a manutenção da saúde e o potencial de transformação da mediocridade em genialidade. Então, por ele ser o desejo, né, mais poderoso do ser humano, ele traz o conceito de que a gente pode utilizar esse poder, né, em prol de outros objetivos também. Então, olha lá, impulsionado por esse desejo, o ser humano é capaz de desenvolver as mais variadas e poderosas capacidades, como coragem, imaginação, persistência, força de vontade e criatividade, tudo utilizando-se do desejo, do poder do desejo sexual. Encontre o plano de pensamento que lhe fornecerá palpites e ideias inestimáveis por meio desse impulso sexual. A energia sexual pode ser a fonte de transmutação de pessoas medíocres em gênios. Então, esse capítulo realmente ele precisa de um estudo mais aprofundado, mas ele traz um conteúdo bem sério sobre isso, tá? Quem tiver curiosidade, entra lá, chave número 10, e dá uma destrinchada nesse capítulo aqui. Mas um capítulo muito importante, a chave que se chama o subconsciente. Nós sabemos que 95% dos nossos conhecimentos gerais estão no nosso subconsciente, como o nosso medo, como traumas, como as fobias, emoções, hábitos maus ou bons, coisas que a gente trouxe de gerações, né? Memórias de longo prazo, né? E no nosso consciente estão a parte racional, objetivos, razão, análise, reflexões. E ele trata o nosso subconsciente como a nossa rede de arquivos, que é a fonte da nossa maior inteligência. Só que a gente não consegue controlar 100% o nosso subconsciente, mas a gente consegue, aos poucos, ir inserindo planos e ideias para que eles se concretizem futuramente. Então, com o que a gente deve preencher? O que a gente deve pensar e trazer para o nosso subconsciente? Desejos, fé, amor, entusiasmo, romance e esperança. Lembrando que o subconsciente ele nunca discute com você, tá? Ele apenas aceita o que a sua mente consciente determinar. Então, para de atrapalhar o seu subconsciente. Essa é a dica desse capítulo. Atrapalhar ou colaborar é uma escolha sua. As sugestões e afirmações dos outros não têm qualquer poder de prejudicá-lo. O único poder é a ação do seu próprio pensamento em relação a isso e como reagirá. Então, essa é a dica desse capítulo aqui. A gente, às vezes, atrapalha o nosso subconsciente inserindo porcaria dentro dele, né? Um capítulo seguinte, que fala sobre o cérebro. Ele trata o cérebro como um aparelho receptor, emissor e receptor de vibrações, né? A transmissão vem do subconsciente, então ele trata como estação transmissora, e a imaginação, que é o aparelho receptor, lembra do capítulo da imaginação? A imaginação, que é o aparelho receptor, que capta energia de pensamentos. Então, a gente desenvolve essa habilidade, né, de captar e assimilar todos os tipos de conhecimentos referentes a ganhar dinheiro, de preferência, né, e a gerar riqueza. Qual é o grande segredo, então? Sintonizar as frequências, né, correta, alimentando com emoções e pensamentos positivos. Por que aquela pessoa negativa, né, a gente chama de vibrações negativas, acabam atrapalhando o nosso dia, né? Aquela energia negativa. O cérebro está captando tudo aquilo e mandando para o subconsciente. E, consequentemente, a imaginação, que é o aparelho receptor, está sendo prejudicada. Você deixa de ter esse poder da imaginação, tá? Então, o capítulo do cérebro ele fala muito sobre isso. Entrando aqui na última chave que o livro nos traz, que é o nosso sexto sentido. Algumas pessoas chamam de intuição ou pressentimento, né? Mas basicamente são lampejos que surgem na nossa mente
e que, por meio deles, a gente acaba sendo avisado sobre perigos ou sobre oportunidades. Então, olha que legal. Há 5 anos e meio atrás, em 2016, eu tive um sexto sentido, quando eu assisti o meu primeiro plano de negócio da Polishop. Foi iminente ali a oportunidade que surgiu na minha frente. Né? Eu tive uma apresentação rápida, através de um material, de um vídeo, mas que foi suficiente, eu nem busquei mais informação, foi suficiente para eu enxergar um caminho, né? Então, por ele, a gente acaba enxergando caminhos, esse sexto sentido, né? A tal da intuição. Ela é um conhecimento espontâneo e imediato de algo com que entramos em contato. Aconteceu comigo, envolvendo basicamente a percepção e não o raciocínio lógico sequencial. Mas tem um perigo envolvido aí. Muitas vezes, contudo, confundimos a intuição com os nossos desejos e o fazemos, na maioria das vezes, para ocultá-los. Quando estamos otimistas, nós intuímos que o desejo vai se realizar. E quando estamos pessimistas, a intuição serve para nos preparar para o pior. Então, aí entra o nosso cérebro pregando uma peça, né? Então, muitas vezes não é intuição, é preguiça. Acho que hoje eu não estou bom para apresentar plano. É preguiça, não é intuição isso, tá? Então, vamos ficar atento, tá bom? Ter a sensibilidade para perceber e compreender é característica presente em pessoas de grande sucesso, mas ela só funciona se a gente eliminar da nossa vida o medo. Então, a nossa intuição ela vai entrar em vigor mesmo, vai entrar em prática, quando a gente elimina o medo da nossa vida. Mas quais medos? Quais medos? E aí eu trouxe um capítulo final deste livro que fala sobre os 6 fantasmas do medo. São aqueles que mais acometem a população. Né? O primeiro é o medo da pobreza, sem dúvida nenhuma. Dando sequência, vem o medo da crítica. As pessoas não sabem lidar com uma crítica. Medo da doença. Né? Isso atrapalha muito, gerando outras doenças, atrapalha muito a vida das pessoas, né? Gerando outras doenças, inclusive. Medo de perder alguém, né? De perder o amor de alguém. A velhice, né? É um fato. E o medo da morte, que é bem comum a gente encontrar também. Mas, também baseado em outro livro fenomenal, que do diabo, esqueci o nome, Mais Esperto que o Diabo, né? Eu trouxe uma frase aqui, ó, aquele que tem a mente tomada pelo medo pode destruir suas chances de agir com inteligência, arruinando tanto o seu sucesso quanto o sucesso de pessoas à sua volta. Então, a gente tem que se policiar muito em relação a isso, né? Tudo bem, estou com determinada dificuldade ali em relação a isso ou aquilo, mas tem saída, né? O que não pode é ficar indeciso, tem que buscar ajuda, que seja numa terapia, para você encontrar ali problemas passados, né? Mas ficar indeciso não vai te levar a lugar nenhum. Então, ele traz esse capítulo sobre os 6 fantasmas do medo. Vale a pena aprofundar um pouquinho, de repente você encontra aqui a solução de algum problema que você está vivendo, tá? Decisões têm consequências, e indecisões mais ainda. E aí, em resumo, pessoal, desenvolva a sua fé, seus hábitos positivos, né? Evite o negativo e o que te deixa fraco. Pratique a transmutação sexual, use essa energia a seu favor. Defina bem o seu propósito, defina um plano de ação com persistência. Não caia na alienação. Continue. O sucesso, tanto material quanto espiritual, vem para aqueles que continuam fazendo o que definiu como propósito. Resultado natural de seus pensamentos e ações predominantes. Não podia deixar de falar sobre a nossa convenção nacional, que é o nosso maior mastermind, onde pessoas vão passar para você visão de liderança, a sua capacitação vai ser aprimorada, muito conhecimento vai ser passado ali dentro, você vai pegar a visão de grandes mestres
modelo de negócio, e também de outros modelos, como o João Apolinário, né, que tem atuação nesse evento. É o melhor momento de transformação para você e para todos do seu time. Eu sou fruto de um evento como esse. E se permita estar lá com mais e mais pessoas sendo reconhecida no palco de eventos. É muito engrandecedor essa parte do reconhecimento, porque não é tradicional no mercado de trabalho você ser reconhecido da forma que nós somos aqui dentro, né? Então, vale muito a pena esse esforço. Se permita vivenciar tudo isso, leve o maior número de pessoas possível, né? O Alisson e a Thalita falaram bastante sobre isso agora há pouco também, mas são nesses momentos, são nesses eventos que a gente realmente aprende a fazer o negócio, pega a visão, e é aquilo que foi falado, o evento trabalha por você, ok? Terminando aqui o nosso bate-papo de hoje, não existe um dia ruim para colocar em prática o que você sonha e almeja. A gente tem que parar de esperar e entrar em ação, né? E dessa forma, eu espero ter sido claro. Não sou especialista em análise de livros, mas busquei trazer os principais conceitos, as principais frases destes capítulos do livro, né? As 13 chaves principais aqui. Espero que tenha sido útil para você e se eu conseguir ajudar uma pessoa aqui, já me sinto satisfeito, tá? Uma boa noite a todos e até o próximo evento, Campinas. Excelente noite, bons sonhos aí, pessoal.